Evangelho de Jesus segundo escreveu São Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29. Evangelho de Jesus segundo escreveu São Mateus, capítulos 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Muito obrigado, pode utilizar seu assento. Ouvimos esta noite a grandeza do Evangelho. Ouvimos desde o primeiro Evangelho, com Gênesis 3 e 15. E existe um quinto Evangelho, que é a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 de Romanos, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê. O primeiro pregador do Evangelho não foi o Batista, foi Deus. Deus anunciou o Evangelho a Abraão, e todos aqueles que pregam o Evangelho, que são evangelistas, e aqui na questão lata, diminuta da palavra, todos os que creem em Jesus são potencialmente um evangelista. E um evangelista, ele é uma pessoa fora do seu tempo, para compreender o tempo das pessoas e responder com o Evangelho à necessidade das pessoas. Observe o Batista: uma roupa diferente do seu tempo, uma comida diferente do seu tempo, e um auditório, o deserto, que ninguém queria estar. E lá se ouve a primeira voz, não é? Abrindo o silêncio de Deus, não um silêncio de revelação pessoal, mas um silêncio escriturístico. Ele rompe dizendo: arrependei-vos, porque vos é chegado em Mateus o reino dos céus, em Marcos o reino de Deus. Porém é o mesmo reino. Todo evangelista é fora do seu tempo. Olha para Filipe: desce a estrada de Gaza que está deserta e aparelha-te junto a este carro. Quem conseguiria correr ao lado de um carro de Fórmula 1? Só o evangelista. Ele consegue numa carruagem, que é, meus irmãos, um Fórmula 1 daqueles tempos, correr ao lado numa estrada deserta e perguntar: entendes o que lê? Como entenderei, se não há quem me explique? Ele parou a Fórmula 1, Filipe entrou e lhe falou de Jesus. Quero utilizar-me destes dois versículos do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29, para falar sobre Jesus é o nosso refúgio. Você pode dizer comigo: Jesus? Vamos lá, 1, 2, 3. Jesus é o nosso refúgio. Quando você vai para o livro de Números, lá no capítulo 35, versículo 9, Deus diz a Moisés: fale aos filhos de Israel, que quando eles passarem o Jordão, construam 6 cidades de refúgio. Estas cidades foram construídas, queridos irmãos, para aqueles que acidentalmente, involuntariamente cometessem um crime. E se você ler do versículo 9 até o final desse texto do 35 de Números, está ali como Deus ordenou estas coisas. E como você não podia sair desta cidade enquanto o sacerdote que te mandou para aquela cidade estivesse vivo, só depois que o sacerdote daquele tempo morresse é que você podia sair da cidade. Se você saísse antes
da cidade de refúgio. E se aquele a quem você machucou cometeu involuntariamente um crime, ele poderia matar você e ele estaria isento do seu sangue. Mas Deus sempre preservou a vida. Por isso ele manda, não somente para os filhos de Israel, mas para os estrangeiros que moravam entre os filhos de Israel, e o estrangeiro que passasse pelas terras de Israel, que eles, cometendo um crime, involuntariamente ficasse neste lugar de refúgio, nestas cidades de refúgio, para salvaguardar o que é mais precioso do ser, a vida. O Evangelho veio para trazer vida. Não é à toa que João vai dizer nas palavras sacrossantas de Jesus: o inimigo não vem senão a matar, a roubar e a destruir, mas eu vim para que tenhas vida e a tenha em abundância. Quando você abre o livro de Salmos e você vai para o 46:1, não é? O salmista, ele vai estar cantando um cântico. Queridos irmãos, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Jesus é o nosso refúgio. Hoje, o que podemos extrair desta cena que foi tão cantada, tão aprimorosamente apresentada aqui? Tanto a cruz como o túmulo está vazio. E glória a Deus, porque estão vazios. Isto é uma perspectiva de esperança. Isso quer dizer que ele, Jesus, completou a obra que o Pai havia lhe dado para fazer. E ele mesmo diz que ele vai ver a obra e vai ficar satisfeito. A obra, meus irmãos, não era para ele, mas era a meu favor, a cada um de nós, como foi tão bem falado aqui. Mas hoje, a partir do ano 2000, entramos no século 21, e o século 21 é um tempo a quem os homens estão chamando do tempo da pós-modernidade. Estamos em um tempo de pós-modernidade. A informação é ao vivo e em cores. Já não se tem momentos ultrapassados. Hoje você pede um produto lá do outro lado do mundo, em semanas chega na sua casa. Se você pede um produto, talvez no outro dia já esteja na sua casa. O mundo ficou rápido, ficou ágil. Hoje nós sabemos de todas as coisas, a notícia, tudo, meus irmãos, é ao vivo, online. Você vê tudo no momento em que está acontecendo as coisas. Só que neste tempo pós-moderno, a sociedade está sofrendo com uma coisa que está sendo construída no ser, que se chama individualismo. A individualidade do ser. E isto a igreja precisa colocar no coração. Evangelho não é competitivo, evangelho é cooperativo. Ninguém está aqui numa pista de 100 metros para ser o primeiro a ganhar a medalha. Deus não chamou somente os Usain Bolts aqui. Deus chama aqueles que são esquecidos e que não estão no pódio. Porque evangelho não é competir. Aqui não se está em busca dos melhores. O evangelho é cooperativo. E este evangelho, ele vai na contramão da história, do que está sendo construído na sociedade, porque o individualismo está construindo um ser invencível, está construindo um ser que não importa como ele conquiste, importa que ele conquiste. O individualismo tem feito com que as pessoas ficam sendo menosprezadas e deixadas para trás. Nestes bancos
sentam-se pessoas de todas as etnias. Nestes bancos sentam doutos e indoutos. Nestes bancos senta pobre e rico. E o Evangelho favorece a todos, indistintamente. O Evangelho é imparcial, que alcança o coração de todos e favorece a todos. Não é à toa que o Evangelho de Lucas, capítulo 19, nos últimos versículos da passagem de Zaqueu, que explode na nossa visão aquele versículo: ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus é o nosso refúgio. Jesus é o nosso refúgio. Mas, queridos irmãos, a cruz e o túmulo têm um convite. A cruz vazia e o túmulo vazio têm um convite. E esse convite alcança toda a sua propriedade de convite neste Mateus 11, 28. Vinde a mim. Quem é para vir? Os marginalizados, os abandonados, os excluídos e aqueles que ficaram para trás. E estas pessoas estão sem refúgio. Agora, este convite, vinde a mim, ele é confrontador e não é acomodador. Quer dizer, ao ouvir o convite, eu me acomodo com o convite, porque o convite me confronta. Confronta a minha velha natureza, confronta o meu homem do pecado, confronta aquilo que está sendo construído dentro de mim, através da educação, através da sociedade. E quando eu olho para as Escrituras, isto me confronta, e me confronta a ponto de eu, para que possa ter refúgio em Jesus, é necessário nascer de novo. Não existe refúgio sem novo nascimento. Não existe descanso e alívio sem novo nascimento. Aqui pode sentar todas as etnias, todas as faixas da sociedade. Aqui pode entrar o que sabe ler e o que não sabe ler. Aqui pode entrar o mais alto cátedro e sábio deste tempo. Mas saiba que para ficar tem que nascer de novo. Por isto, vinde a mim, não é um vinde a mim que acomoda, é um vinde a mim que confronta. Confronta esta velha natureza, confronta este velho homem, confronta este homem que está, queridos irmãos, ainda caminhando para melhorar, caminhando para melhorar. Este vinde a mim me confronta, por quê? Porque a lei do Senhor é perfeita. Por que que este vinde a mim me confronta? Porque o serviço aqui não é competitivo, mas é feito com excelência. Por que que este convite me confronta? Porque a justiça de Deus é perfeita, é imparcial, e ela, queridos irmãos, é acima de interesses pessoais. Hoje a justiça está sendo interpretativa. Aquilo que me faz bem é bom, mas se o outro não serve, para ele tanto faz. A justiça de Deus olha por dentro, olha por dentro, olha por dentro. Não me importa como você entrou, não importa como você vai sair, e você tem que sair de novo, transformado, preparado para confrontar-se com este mundo, para confrontar-se com toda a sutileza deste mundo. Jesus disse na sua oração: Pai, não quero que eu tire do mundo, mas que os livre do mal.
O mundo tem mal, pessoas malignas, trabalhos malignos, ações malignas, que vai contra aquilo que o Evangelho está construído em cada um de nós. Porque a lei do Senhor, ela é perfeita, a sua justiça é perfeita, o seu serviço é perfeito, é tão perfeito que não havia ninguém capaz de tomar aquele lugar. Jesus tanto é a oferta como é o ofertante. Jesus é perfeito, Ele está aqui para te ajudar, Ele está aqui para te levantar, Ele está aqui para curar a tua alma. O que produz o individualismo? Fica tranquilo, eu não passo das 9. O individualismo produz pessoas que se acham suficientemente capazes. Aí eu olho para Pedro. Pedro tinha o barco. 8 pés, motor Yamaha. Bichão. Pedro tinha a melhor rede. Pedro tinha a técnica da pescaria. Sabe o que Pedro não tinha? Os peixes. O que adiantou todo isto? Depois de uma noite toda batendo e nada apanhando, um homem chega e confronta Pedro à beira da praia. Lance a rede do lado direito. Quando Jesus falou isso, os peixes vieram de todas as partes e ficaram bem juntinho na rua, do lado direito do barco de Pedro. E ele lançou a rede e fez uma grande pescaria. O Evangelho confronta, o Evangelho machuca. A sociedade individualista e exclusivista, quem pode mais chora menos, aonde o valor é ter e não é ser. E nisto a marginalidade tem aumentado, o abandono, o idoso, a criança tem sido esquecido e os fracos estão sendo deixados para trás. Há uma coisa linda quando a igreja se tornou imperial. Antes dos anos 400, 315 no Edito de Milão, quando Constantino faz o Edito de Milão, dando liberdade à igreja a pregar o Evangelho, a reconstruir seus templos e se tornar parte da religião oficial do império. Quando o Evangelho entra no império, sabe o que começa a acontecer com a sociedade? Acaba-se o faticínio. O que é o faticínio? Observe, você se casava, sua mulher ficava grávida, sua mulher dava luz, e se você olhasse para a criança e você não gostasse da criança, você podia matá-la. E se ela ficasse um pouquinho maior, na idade de 5 anos, e ela fizesse alguma coisa que você não gostasse, você podia abandoná-la na sarjeta e na calçada. Sabe o que trouxe o Evangelho? Parou-se o faticínio, parou-se o abandono, parou esse tipo de coisa. Até os gladiadores sofreram quando entrou o Evangelho, porque eles pararam de lutar nas arenas. Somente os pequenos teatros é que ainda tinha um trabalho de gladiador. Mas um homem chamado Telemaco um dia entrou numa destas arenas. Ele era crente, e quem é crente é cheio de Deus, e quem é cheio de Deus é cheio de vida, é cheio de esperança, é cheio de alegria. Ele tem autoridade. E vos darei poder, e vos darei poder, e vos darei poder. E sem querer, involuntariamente, um gladiador lhe feriu a ponto de morte. E a partir daquele dia acabou-se as lutas de gladiadores. O que produz o Evangelho? O que produz a palavra de Deus? Queridos irmãos, e isto faz com que o convite de Jesus aumente para todos os que estão sofrendo, sobrecarregados e cansados. Pessoas sobrecarregadas e cansadas que vivem escravizados em uma substância que mata, pelo abandono, a falta de afeto e atenção, excluídos e deixados para trás, por não conseguir vencer o medo, a decepção e a oportunidade
Irmãos, tem muita gente deixada à beira da sociedade que são marginalizadas. Existem, através do individualismo que está construindo neste homem, somente conquistar para si e nunca para o outro. Isso confronta o Evangelho, porque o Evangelho é amizade. Já não vos chamo mais de servo, vos chamo de amigo, porque tudo que meu Pai me deu, eu fiz vocês conhecer. O Evangelho é considerar o teu irmão superior a você mesmo. O Evangelho é confrontador. E o individualismo faz com que não me importa como está a minha família, não me importa como estão meus irmãos, não me importa como estão meus avós e meus pais, eu tenho que conquistar. Já não se cumprimenta mais, já não se dialoga mais. Hoje a casa é fria, o ambiente é seco, as portas abrem e fecham no momento que ninguém está presente, a coisa está feia. Antes nós falávamos dos drogados fora. Quem não se lembra dos anos 90, quando a igreja evangélica foi invadida pelas músicas, não é? A seca dos drogados, a seca dos descriminalizados e marginalizados. Mas saiba que hoje nós sofremos dentro de casa esta situação. Os pequenos furtos, é um ventilador, é um eletrodoméstico, é um relógio, é um punhado de moeda que você deixou em cima da cômoda, e isso vai machucando. Isso não está longe, isso está dentro da igreja. E Jesus está assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e eu vos aliviarei, e eu vos aliviarei. Agora imagine, uma pessoa de certa idade, jamais ele vai acompanhar esta mentalidade, porque no tempo de nossos pais, se trocava xícara de açúcar, se trocava xícara de café. Quantas vezes não foram na porta de sua mãe e pediram: dona Ana, a senhora tem uma xícara de açúcar, porque o meu marido só vai receber semana que vem, para me poder fazer a compra. Quantos de vocês não tinham esta familiaridade, e se perdeu no tempo, e se perdeu, e o individualismo está entrando. Hoje não tem mais conversa, hoje não tem mais diálogo, hoje já não tem mais lágrima, os olhos estão secos, perdidos no tempo. Mas esta noite, ouça a voz do túmulo vazio e da cruz vazia: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jamais uma pessoa que viveu esse tempo vai compreender. O que eu devo te fazer, pastor? Um esforço para se adaptar, um esforço para entender, e uma paciência para escutar. Eu tinha um grande amigo, seu nome era Marcos. Ele é o dobro de mim. Então você imagina como que ele era. Ninguém chamava ele de Marquinhos, chamava ele de Marcão. E ele tinha uma sogra, e esta sogra ficou perdida, e a filha trouxe para casa. E o Marcão, um dia, eu descendo a ladeira da minha casa, que a minha casa ficava a última do morro da cidade onde eu morava, eu descendo e falei assim: ô Paquito, fala Marcão, o que que manda? Rapaz, eu estou com a minha sogra aí, não sei se é demônio, a mulher tá difícil. Eu falei assim: hoje eu estou um pouco apurado, amanhã eu passo aqui e converso com você e vejo a sua sogra. O crente sempre vai ter uma resposta. A resposta do crente não é salgada e nem sem sal. A resposta do crente é temperada. Oramachuri canta lá matéria. Eu vou concluir com esse testemunho. No outro dia cedo, eu desci mais cedo, bati na sua porta. Marcão, entra aí. Entrei. Lá dentro tinha dois homens de uma outra denominação. Irmãos, o que eles fizeram com aquela senhora é apavorante. Torceram o braço da senhora, trançaram as pernas da senhora, jogaram azeite na cabeça da senhora, fizeram uma feitiçaria evangélica em cima da senhora, e depois de tudo tem um cartãozinho dizendo assim: aqui está minha conta bancária. E foram embora. Ficou só eu, o Marcão, a esposa, e a mulher se convalescendo no chão. Eu fui lá, levantei a senhora, coloquei ela no sofá, pedi para a moça um pano úmido, morno,
Ela passou no rosto da senhora, da sua mãe, passou nas mãos, limpou assim uma parte da perna, ela sentada do meu lado, e eu sentei. Ela estava um pouquinho distante, e ela foi se chegando a mim. E eu observei que aquilo não era demônio, aquilo era falta de afeto, falta de atenção, falta de conversa, falta de um sorriso, falta de um passeio, falta de amizade. Olhei para os olhos do Marcão e diz: hoje, ou esse final de semana, se você tiver uma oportunidade, Marcão, leva sua sogra no pesqueiro, come um filé de tilápia com ela, com salada de tomate e alface, com mandioca frita, conversa com ela, a sua sogra está precisando de atenção. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não me importa como que você entrou aí, mas saiba que tudo que foi apresentado aqui nada mais é uma oportunidade de você passar pela cruz. Por que a cruz está vazia? Para que eu passe por ela. Porque sem cruz não existe evangelho. Por que o túmulo está vazio? Para a esperança de um dia eu poder estar com Ele. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. E quando você se encontrar fragilizado, e quando você se encontrar distanciado, nunca se esqueça desta palavra tão meiga, tão confrontadora e tão doce de Jesus: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Sim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A cruz está vazia, a pedra já está rolada, Jesus ressuscitou. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. É o convite de Jesus. Deus te abençoe.